Ayahuasca, portal espiritual ou ilusão química? Uma análise entre a ciência, a religião e o misticismo. A ayahuasca, ela é um dos temas mais intrigantes e mais controversos aí quando nós falamos de experiências espirituais, estados, alterados aí de consciência e também o contato aí com dimensões além da realidade física. Para alguns aí, ela é um sacramento sagrado, que abre alguns portais para o divino. Para outros, ela é uma substância aí alucinógena que pode então trazer tanto algumas alucinações quanto alguns enganos espirituais. Mas o que a ciência ela diz então sobre a ayahuasca? Como diferentes culturas e religiões elas interpretam o seu uso e qual a visão cristã sobre essa substância? Tudo isso nós vamos discutir agora nesse vídeo. Então, nesse conteúdo, nós vamos estar explorando aí as origens da ayahuasca, o seu impacto, então, aí na espiritualidade e também na neurociência. E nós vamos levantar algumas reflexões importantes sobre o verdadeiro papel na busca pela verdade. A palavra ayahuasca, ela vem do Quichua e ela significa cipó dos espíritos ou o vinho das almas. A bebida, ela é preparada então a partir da combinação de duas plantas lá da Amazônia. Essas plantas são conhecidas cientificamente aí como Banisteriopsis caapsi, conhecida aí como o mariri ou o cipó do mariri. E a Psychotria viridis, acho que é assim que se fala, que é a folha da chacrona. E a mistura aí dessas duas plantas, ela permite a ativação da dimetiltriptamina, que é o DMT, que é uma substância psicoativa que induz visões, que induz estados alterados aí de consciência e algumas experiências místicas profundas. O uso, então, da ayahuasca remonta aí a milênios em rituais xamânicos aí de povos indígenas lá da Amazônia. Hoje, o seu consumo ele se expandiu, então, para todos os centros urbanos e até mesmo aí para estudos científicos que eles investigam, então, aí os seus efeitos, os efeitos que a ayahuasca produz aí sobre a mente e sobre o corpo humano. Muitos são os relatos aí que apontam que a ayahuasca, ela abre então aí portais para outras dimensões de existência. Pessoas aí que consomem a bebida em rituais, elas dizem experimentar algumas sensações, sendo essas sensações aí o contato, com os seres espirituais, é algo mencionado, seres ancestrais, entidades, deuses, guias espirituais. A outra sensação seria a saída, do corpo. Alguns dizem relatarem viagens astrais, viagens por realidades aí alternativas. As pessoas relatam também processos de cura emocional, de cura psicológica, através aí de visões, através de insights profundos que ela tem durante o uso da bebida, durante a manifestação dos efeitos dessa bebida no corpo da pessoa. Alguns relatam também experiências aí de unidade cósmica, onde há a separação entre o eu e o universo. Essa separação ela desaparece. Dentro aí do xamanismo, acredita-se que a ayahuasca, ela permite então viajar pelo mundo espiritual e acessar conhecimentos ocultos. Já na perspectiva aí de algumas religiões ayahuasqueiras, como o Santo Daime e a União do Vegetal, a UDV, a bebida ela é vista mesmo aí como um sacramento divino que conecta o ser humano a Deus. Mas será que essas experiências, elas são realmente experiências espirituais ou elas podem ser aí explicadas pela neurociência? A ciência, ela tem então investigado os efeitos da ayahuasca e descobriu alguns fatos fascinantes sobre o mesmo. Estudos aí da neurociência
dizem que o DMT presente aí na ayahuasca, ele ativa alguns receptores de serotonina no cérebro, criando então alguns estados aí de percepção expandidos. Alguns cientistas eles sugerem aí que o DMT ele pode estar aí naturalmente presente no corpo humano e ele é apenas liberado aí em experiências de quase morte. Há muitos relatos, né, de experiências de quase morte na internet e onde explica essa liberação do DMT dentro do cérebro. Em estudos aí sobre a saúde mental, trazem pesquisas também que mostram, né, que a ayahuasca ela pode ajudar no tratamento então da depressão. Ajuda muito também no tratamento da ansiedade, de traumas aí e promovendo reconfigurações mesmo na mente das pessoas que usam a ayahuasca. Em alguns experimentos aí com a física quântica, alguns teóricos, né, como o Rick Strassman, que é autor aí da DMT, The Spirit Molecule, levanta então aí algumas hipóteses, né, de que o DMT ele permite acessar aí algumas dimensões paralelas. Mas isso levanta uma questão. As visões provocadas aí pela ayahuasca, será que elas são reais ou elas são apenas construções químicas feitas dentro do nosso cérebro? Dentro do xamanismo, para os xamãs, a ayahuasca ela não é apenas uma bebida, mas ela é como se fosse aí um ser vivo com consciência própria. Eles acreditam que essa planta ela possui um espírito que guia os iniciados aí por uma jornada de aprendizado e uma jornada de cura interna, de cura física, de cura emocional, de curas em geral. No Brasil, o Santo Daime e a UDV, que é a União do Vegetal, eles combinam então esse consumo da ayahuasca com alguns elementos do cristianismo, elementos do espiritismo e do esoterismo. Para esses grupos, né, essa bebida, ela revela verdades divinas e ela fortalece a conexão do indivíduo diretamente com Deus. Alguns ocultistas, né, e hermetistas também, eles comparam aí experiências da ayahuasca a algumas viagens astrais e ao contato aí com planos superiores. O uso de substâncias, né, para poder fazer a expansão, promover a expansão da consciência, é discutido aí por figuras como Aleister Crowley, que via aí no enteógeno uma ponte para o mundo físico e o mundo espiritual. Já a visão cristã sobre a ayahuasca, ela é um pouco complexa. Algumas questões levantadas aí pelo cristianismo seriam a seguinte: as visões, elas vêm de Deus ou elas são manifestações aí espirituais enganosas? Será que a Bíblia ela condena práticas aí que envolvem, né, substâncias enteógenas? Se a experiência com a ayahuasca, ela traz amor, ela traz cura, isso significa que ela é algo divino? Na Bíblia, então, há divergências aí sobre o uso de substâncias que alteram a mente do homem, que tiram você do controle do seu corpo. Lá em Efésios 5:18, diz o seguinte: não se embriaguem com vinho, que leva a devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Em 1 Pedro 5:8 diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, seu inimigo, está ao redor como um leão rugindo e procurando a quem devorar. Isso levanta então um ponto crítico. A ayahuasca, ela nos aproxima de Deus ou ela pode expor a influências espirituais que são perigosas? A física moderna, ela explora então a ideia de que a realidade ela pode ser composta por múltiplas dimensões além das que nós percebemos. Alguns cientistas eles sugerem que o cérebro ele pode atuar aí como um receptor de realidades paralelas. E substâncias aí como o DMT, eles poderiam alterar então essa sintonia. E se essa hipótese ela for verdadeira, ela traz alguns questionamentos.
A ayahuasca, ela poderia ser então uma chave para poder acessar outras dimensões? As entidades vistas aí durante o uso, né, da ayahuasca pelas pessoas, elas seriam seres reais ou elas seriam apenas alguma manifestação química no cérebro, manifestações dentro da nossa mente? Estaríamos explorando aí o reino espiritual ou apenas manipulando a nossa química cerebral? Essas questões, elas permanecem abertas, desafiando então tanto a ciência quanto a espiritualidade. Diante então de tudo isso que nós debatemos aqui, fica o convite para uma reflexão profunda. A ayahuasca, ela realmente nos conecta a algo real ou apenas gera ilusões mentais? A experiência espiritual gerada aí pela ayahuasca, ela pode ser confiável? Será que nós devemos buscar aí experiências místicas através de substâncias ou apenas confiar em práticas espirituais naturais? Se a ayahuasca ela tem efeitos aí positivos na cura da mente, isso significa que é um caminho legítimo aí para o crescimento mesmo espiritual? A ayahuasca ela continua sendo então um dos grandes mistérios da humanidade. Para alguns ela abre portais para a verdade suprema e para outros ela é apenas um atalho perigoso que pode levar tanto a alucinações quanto a enganos. Mas seja qual for aí a sua visão, uma coisa é realmente certa: a busca pela verdade espiritual, ela deve ser feita com discernimento. Afinal, como a Bíblia nos ensina, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Isso foi dito lá em Tessalonicenses 5:21. E você? O que você pensa sobre a ayahuasca? Compartilhe aí nos comentários a sua opinião e continue investigando os mistérios da consciência e do espírito.